bem-vindos ao primeiro podcast da Unitar Anestesia. Esse podcast é em comemoração ao Dia do Anestesiologista, dia 16 de outubro, e é uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a experiência do paciente. Meu nome é Luciane Torrano, eu hoje estou como gerente de práticas assistenciais da Unitar e eu convidei duas anestesistas que são muito movidas à humanização e à experiência do paciente para a gente conversar um pouquinho. A doutora Gislaine e a doutora Agnes. Por favor, conta para mim um pouquinho, para todos nós, na verdade, né, um pouquinho da formação de vocês, por que vocês escolheram anestesia? Oi, Lu, tudo bem? Primeiro, obrigada aí por estar convidando a gente para participar desse momento super especial, que é o primeiro podcast da Unitar. Eu e a doutora Agnes, nós estamos na Unitar desde o comecinho, desde o embriãozinho. E é muito gostoso saber que a gente consegue levar para as pessoas um pouco da vida do anestesista, do que é a anestesia, né? Porque é uma coisa um pouco não muito divulgada, não por ser tabu, nada disso, mas é falta de hábito mesmo. Eu sou formada em medicina pela Universidade de Taubaté, fiz residência pela Santa Casa de São Paulo. São 6 anos de medicina, 3 anos de especialização. E aí, nós hoje aqui a gente vai falar sobre experiências, né? Sim. E os pacientes às vezes não sabem que o anestesista, ele é médico. E além dele não saber que o anestesista é um médico formado, com 3 anos de especialização, às vezes, dependendo da subespecialização, até mais tempo, eles têm muito medo. O paciente tem medo de anestesista, né? Vai fazer uma cirurgia cardíaca, mas está com medo do anestesista, né? A gente chega de manhã para conversar com o paciente, a gente se apresenta. Oi, eu sou anestesista. Pronto, já acabou tudo. Para por ali, né, Agnes? Às vezes até fecham a porta na nossa cara, não sai daqui, não quero falar com o anestesista, mas é uma realidade que é muito presente, né, no nosso dia a dia. A gente, com todas essas atitudes de cuidar, acolher, encantar, tentar individualizar o cuidado do paciente, ainda assim, a gente vê muito na nossa prática o medo com a anestesia e o desconhecimento também, né? Porque o anestesista, ele é um profissional silencioso, ele é um profissional que ele não aparece nos holofotes, então ele também não tem muita chance de se defender. E eu acho que é muito hoje do que a gente está fazendo aqui. Então, obrigada pelo convite, vai ser muito bom a gente estar falando hoje de coisas que a gente faz no dia a dia para melhorar esse cuidado, para otimizar essa experiência e para manter a nossa batalha todos os dias de cuidar, acolher e encantar, que é o nosso lema, né, da Unitar. Então, é isso. Conta um pouquinho da sua formação, doutora. Eu me formei em Salvador, né? Então, eu fiz faculdade em Salvador. No finalzinho da faculdade, eu na verdade, queria fazer clínica médica, porque eu sempre gostei dos desafios, do raciocínio clínico. Era algo que me engajava muito, mas eu sentia que faltava muito a questão da prática. E no meu dia a dia da faculdade, dos rodízios, do internato, eu via o anestesista sempre como aquele profissional inatingível, né? Então, assim, não estou conseguindo entubar, chama o anestesista. Não estou conseguindo pegar a veia, chama o anestesista. Então, assim, qualquer complicação mais séria ou qualquer coisa que ninguém estivesse conseguindo fazer, era o anestesista que chamava. Então, assim, apesar de eu nunca ter gostado muito da questão dos holofotes, nem de chamar tanto a atenção, eu me senti empolgada com aquilo, de ser desafiada. E eu acho que a anestesia é muito disso. Porque se você olhar, eu não sei nem explicar, assim, você colocar uma pessoa para dormir é uma experiência de quase morte. Tem muita gente que fala, né? E aí, depois você acordar a pessoa e, assim, tá tudo bem, na minha cabeça é fantástico. O paciente, ele tem medo de ir dormir. É engraçado, porque a anestesia, você consegue abranger vários tipos de pessoas. Você anestesia desde criança, adulto, idoso, gestante. E cada um dele tem o seu medinho. E tem a sua peculiaridade. E tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, você vai anestesiar uma criança, geralmente quem está com mais medo é a mãe, o pai, né? Sim. A gestante, geralmente ela está pensando no filho que ficou em casa. O idoso, tá? A família toda atrás da porta esperando notícias. Então, assim, a anestesia, ela é muito bacana, ela interage com todo o público de paciente, de todas as idades, sexo, patologias diferentes, né? E eu acho
o importante é a gente desmistificar o medo, né? E os mitos, né? E os mitos, isso. É assim, tudo com responsabilidade, né? Não é uma brincadeira ser anestesiado. O que eu costumo dizer para o paciente é que ser anestesiado é igual você atravessar a rua. Existem os riscos, mas você atravessa a rua na faixa de pedestre, com o farol verde para você, olhando para os dois lados, né? Então, assim, isso é o quê? É você escolher um hospital bom, que tenha recursos, escolher um anestesista. É difícil escolher um anestesista, as pessoas escolhem o cirurgião, né? Mas, assim, ter uma equipe cirúrgica bacana, que se conheçam, né? Então, assim, tudo isso faz parte do mundo do anestesista. E o que eu acho legal é que, assim, o anestesista, ele é uma peça fundamental e que ele precisa passar tranquilidade e segurança até na hora de explicar isso. Eu lembro de uma frase que o nosso chefe falou pra gente, que é assim, você tem que estar ali demonstrando segurança e paz o tempo inteiro. É igual quando uma criança cai. Se ela olha para a mãe e para o pai e os pais estão desesperados, ela vai se desesperar também. Então, se o paciente, se o cirurgião, se a enfermagem olham para o anestesista e ele tá com cara de medo, tá com insegurança, então, assim, não é legal. Então, eu acho que a gente desenvolve isso muito ao longo da nossa formação. É ter segurança, ter tranquilidade, ter paz, para a gente poder passar isso para os nossos pacientes, para as nossas equipes, né? Quando fala no anestesista, a imagem dele fica meio invisível, né? Sua marca fica meio invisível, porque ele é mais um de verde, de máscara, de touca no centro cirúrgico. Às vezes o paciente nem sabe quem é o anestesista quando você pergunta. E a relação com o paciente tem que começar desde o pré-operatório, né? Isso. Então a gente tenta, como a doutora Agnes falou, cuidar, acolher, encantar nossos pacientes desde o pré-operatório. Conta pra gente um pouquinho, doutora Gil, o que você acha importante no pré-operatório? Como que a gente pode encantar um paciente que tem até medo de morrer? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer, às vezes conhecer o anestesista em si, que vai te anestesiar naquele momento, pode ser um pouco difícil. Mas você ir a um anestesiologista, ir a uma consulta para tirar dúvidas, para levar exames, porque às vezes chega o paciente... Só o paciente, né? Então, assim, o anestesista, ele é um confidente. Você precisa contar tudo para ele. Sim. Então, ele não vai te julgar se você usa drogas, ele não vai te julgar se você fuma, se você bebe. O que é importante? Ele precisa saber que você bebe, ele precisa saber que você fuma. Ele precisa saber o nome do remedinho amarelo, ele precisa saber o nome do remedinho branco. Então, assim... Da canetinha. Da canetinha. Hoje em dia, essas canetinhas emagrecedoras, fantásticas aí, mas é uma pedra no sapato do anestesista. Ele precisa saber do seu jejum, porque também tem até um meme, né? Que depois da sua mãe, a única pessoa que se preocupa com a última vez que você comeu é o anestesista. É verdade. Então, assim, essa informação, né, de que ir ao anestesiologista não é só ir. Eu preciso levar toda a minha verdade, eu preciso levar toda a minha história, porque é baseado nessa história que vai ser montado o programa de anestesia para aquele paciente, para aquela cirurgia, né? E assim, o anestesista, ele não é uma especialidade que você fala, vou abrir aqui a agenda do convênio e vou marcar um anestesista, né? Igual você faz com o oftalmo, com o gineco. Então, a gente precisa muito do apoio dos outros cirurgiões, dos colegas, para estar encaminhando os pacientes para consulta. Porque na consulta ele tem aquele tempo de fazer as perguntas que... e se eu não andar? E se eu não falar? E se eu morrer? Mitos, né, que a gente vê o tempo inteiro. Anestesia perde cabelo. Fiquei com dor nas costas depois da hack. Então, assim, se você não for numa consulta com anestesista, você nunca vai poder dar chance dele se defender e dele explicar isso, né? Então, pensando na experiência do paciente, o melhor modelo seria uma consulta mesmo, né? E daí o paciente pode tirar todas as suas dúvidas. E esclarecer os riscos também. Esclarecer os riscos. Mas hoje a gente acaba avaliando muitos pacientes ali na hora da cirurgia mesmo. E aí, como cuidar desse paciente? Essa avaliação que a gente faz na hora, pré-operatória imediata, é mais pro anestesista. Eu estou dando informação pro anestesista poder trabalhar de uma forma segura.
ir ao consultório é uma forma do paciente, é o momento do paciente tirar as dúvidas, fazer as perguntas, ser orientado sobre a Suspensão de medicações que são utilizadas, né? Então, assim, tem medicações que precisam ser suspensas 10, 15 dias antes. 21 das 21. canetinhas. Tem adornos que precisam ser retirados antes da cirurgia. Então, assim, é o tempo que o paciente tem para tirar aquelas E dúvidas. o adorno, a gente pensa, é pulseira, é brinco. Hoje em dia, tem muita tecnologia de beleza, né? Então, são Cílios cílios, postiços, aplique de cabelos. cabelo. Isso não pode ir para cirurgia. Unhas, né? Unhas Unha. de fibra, vidro. É. E o paciente não sabe disso, né? Não. Principalmente as mães, né, que se preparam todo pra cesárea, põe unha, É. cabelo, né? E aí Isso. chega lá, suspende ou tem que chamar alguém do hospital pra existem retirar. algumas... Ai, não é... Tecnologia? Isso, existem algumas tecnologias que a gente utiliza no caso De não urgências, conseguir né? tirar esses adornos. Mas a segurança é igual a história do atravessar a rua. Quanto mais seguro você estiver sem os adornos, mais segurança você terá. Mesmo a gente usando toda a tecnologia que existe em todos os hospitais. Então o anestesista precisa ser um bom ouvinte, né? Sim. Senão, é o que você falou, não vai julgar. Então, se começar a contar, tem que ouvir, até para vocês planejarem a anestesia e falar de todos os riscos de cada anestesia também, né? Porque essa é a maior dúvida, a maior insegurança dos pacientes. É literalmente uma consulta, né? Que Sim. a gente é médico. Então, assim, parte Antes do de pressuposto tudo, a que gente seja é uma consulta. E é engraçado porque, assim, a gente às vezes liga no automático e fala, para o seu tipo de cirurgia será anestesia geral. E pra gente, ok. Mas aí, o cara do outro lado da mesa tá assim, mas será que eu vou ser entubado? É. Será que eu não vou ser entubado? Mas eu vou estar dormindo? Mas eu vou ouvir? Eu vou sentir alguma coisa? Vou lembrar. Eu vou lembrar? Eu vou acordar no meio da cirurgia. É. Então, assim, são muitos medos que em 10, 15 minutos antes do procedimento cirúrgico, não dá pra você ter um relacionamento aberto e tirar todas essas dúvidas. O ideal é ser prévio mesmo, A consulta, isso. E no intraoperatório, doutora, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do paciente? Eu morro de dó dos idosos, né? Que tira o óculos, tira o dente. Eu sem lente não ouço. Porque eu fico me esforçando para enxergar as pessoas. E aí eles ficam tampando a boca, eles não enxergam. Eles estão vulneráveis, sem de roupa, fato. né? Como Eu acho que trabalhar essa experiência no Tudo intraoperatório? segue na linha da individualização do cuidado, né? Eu sempre, quando eu entro em campo, eu sempre penso como eu gostaria de ser tratado, para começar ali a dar o meu melhor para cuidar do paciente, né? Então, assim, cobrir o paciente, os idosos, a gente permite que eles entrem com óculos, com prótese auditiva, com prótese dentária, desde que a gente tire depois, né? Até para eles não se sentirem desconfortáveis e não causar nenhum risco ali naquele momento. Cobrir o paciente, usar termos não técnicos para eles entenderem melhor o que a gente está falando, se apresentar, assim, cirurgias longas, pacientes muito ansiosos, eu gosto de colocar uma música que o paciente escolha. Então, assim, para aquilo ali ser um momento de tranquilidade, não ser aquela... não aumentar aquele medo que o paciente está sentindo, né? Então, eu acho que... E outra coisa que eu acho também bem legal é que, assim, a gente não pode subestimar o medo do paciente. Sim. E não pode também subestimar o conhecimento que ele tem sobre o corpo dele. Então, se a pessoa entra na minha sala e fala que ela quer que pegue a veia naquele lugar, que ali é melhor, por que eu vou pro outro braço se ela conhece o corpo dela e se eu fizer aquilo, ela vai se sentir melhor? Então, eu acho que individualizar mesmo para otimizar essa experiência de cada paciente. E tem os casos de crianças também, né? Que a gente, geralmente, tanto para acalmar o pai, a mãe... E a criança, na presença dos pais, ela fica mais tranquila, né? Então, assim, geralmente o cuidador ou o responsável, ele entra com criança também dentro da sala de cirurgia. Pessoas com condições especiais. Uma vez a gente anestesiou uma senhorinha de 90 e poucos anos e ela tinha Alzheimer. E o apoio dela era a cuidadora. Então, a cuidadora entrou, ficou o tempo todo segurando na mão da senhora até ela dormir.
E aí a cuidadora saiu. Às vezes é mais difícil para quem está entrando de acompanhante, porque é um ambiente de centro cirúrgico, não quero ver nada, tal. Mas para o bem do paciente, a gente coloca o acompanhante para dentro. E no caso de criança mesmo, né, assim, a gente costuma fazer nos nossos hospitais, criar ambientes lúdicos. Então, assim, o pré ali a gente tenta deixar, às vezes, lápis de cor, o tal do Bob Goods para pintar. A gente tem cheirinhos de máscara que a gente coloca, porque o anestésico que a gente usa na criança, ele tem um cheiro ruim. E aí a gente cria esse ambiente lúdico para que as crianças não fiquem com tanto medo, né? Adesivo, você vai ganhar uma tatuagem depois do procedimento. Então, eu acho que isso melhora bastante a experiência. Uma vez, eu fiz uma anestesia para otorrino de uma criança, e aí na hora que eu acordei, ela estava muito agitada, queria o colo da mãe, eu botei ela no meu colo, sentei na maca, fui até a recuperação da anestesia com ela no colo, para ela ficar tranquila até conseguir receber a mãe e ela ficar mais tranquila, sem parar de chorar. Quando a gente fala da experiência, né? O paciente conhece o corpo, sabe onde funcionar. E a gente pode funcionar de um jeito que não doa tanto, né? Não precisa ser já com 14. Um acesso tão calibroso enquanto está acordado, né? Isso é a experiência, é o que ele lembra. Não lembro nada da anestesia, só lembro que doeu. E se na hora você de pôr vai o em soro. outro lugar, ele vai falar, tá vendo? Eu te avisei, não era para ter ido nessa veia. E aí é difícil a gente concordar, né? Você tinha razão. E aí, depois, na recuperação anestésica, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do paciente? Como que a gente tem tratado esse momento? Eu acho que, eu não sei se todo mundo tem um conhecimento do que é o centro cirúrgico, mas quando você vai para a cirurgia, a sala onde você entra, ela é um ambiente individual. Aquele momento que você está sendo operado, está você e a sua equipe ali. Quando você vai para a recuperação é um setor que ficam vários pacientes sendo supervisionados ao mesmo tempo. Então, eu acho que nesse momento, a individualidade, sabe? A evitar a exposição do paciente. A privacidade, né? Privacidade, isso aí é muito importante. Aquecer o paciente, porque a gente vê que uma das queixas dos pacientes é tremor no pós-operatório. Então, assim, já é um ambiente frio. Na recuperação da anestesia, a gente tende a deixar os pacientes mais aquecidos para que eles não tenham essa experiência desagradável. Outra coisa que eu acho bem, assim, modéstia à parte, encantador na nossa empresa, são as práticas mesmo de segurança, né? É chato você estar ali naquela recuperação da anestesia e os alarmes apitando o tempo inteiro. Então, se você tem uma prática de segurança, que é você perfilizar os monitores para cada paciente, para que eles não fiquem apitando por qualquer bobagem, eu acho que isso impacta muito, assim, até a longo prazo. Não é uma prática que vai ser percebida também por todo mundo, mas a gente tem noção, o paciente ainda está até anestesiado, mas se tem um acompanhante, começa a apitar o monitor, o acompanhante já fica em pânico, né? Por que está apitando? Às vezes é só porque não está regulado os parâmetros, né? Para cada paciente. Mas incomoda e dá medo, aumenta a ansiedade dentro daquele momento. Cria um ambiente barulhento, assim, um ar de desordem, né? Você parece que tá tendo alguma coisa de errado e alguém tá tentando esconder alguma coisa. E uma coisa que eu acho... Eu gosto muito de anestesiar criança. Não sei se é porque eu tenho um monte de filho, mas assim, eu me sinto bem com crianças, né? E as pessoas esquecem dos acompanhantes, né? Então, assim, tem um hospital que nós trabalhamos em que são feitos exames de Bera, né? E o Bera, ele é um exame para ver a acuidade auditiva da criança. Às vezes a criança está numa investigação de autismo, então Um exame complementar. É um exame complementar para poder fazer diagnósticos, né? E aí, cara, você para e pensa, tipo, a mãe já está num processo de vários exames. E assim, ela não tem só aquele filho, e não é todo mundo que tem um suporte, uma rede de apoio que consiga deixar o filho mais velho, o filho mais novo, para esse filho fazer o exame sob anestesia. Não tem corte, não tem nada. Mas tem que ser submetido a um procedimento. Tem que ser submetido ao exame com anestesia, porque a criança tem que ficar paradinha, né? E aí, as pessoas não se preocupam com esse acompanhante. A segurança está excelente, né? Os monitores funcionando, parametrizados, os melhores equipamentos. Mas é aquele acompanhante que está entrando naquele lugar para deixar o filho, né? Então, nesse lugar onde a gente faz Bera, nós montamos uma sala bem bacana. É uma sala escura.
a criança chega, já está numa penumbra. Então, crianças que têm o espectro autista, geralmente elas reagem mais forte a estímulos luminosos, auditivos e tal. E aí a gente montou uma sala mais quietinha, mais escurinha, com umas luzinhas que balançam assim, sabe? Tipo constelações. O pai entra, a mãe entra com o filho nessa sala, você vê o sorriso de orelha a orelha. Então, assim, é delicioso você ver a reação do acompanhante, vendo que ele está entregando o filho numa situação bacana, né? Eu acho que isso é experiência. Só complementando, em um dos outros hospitais que a gente trabalha, seguindo nessa linha de pacientes especiais, às vezes esses pacientes eles têm que fazer múltiplos exames em setores diferentes. Então, tem um projeto muito legal que o paciente ele tirava um dia, uma manhã, com uma única anestesia, ele fazia todos os exames que tinham que ser feitos. Então, isso para o pai, para a mãe... E para o anestesista. E para o anestesista, assim, e o anestesista está fazendo isso. Assim, não que a gente queira reconhecimento por isso. Mas, assim, a gente consegue viabilizar. Eu acho que o que a Agnes está querendo dizer é que, assim, anestesiar fora do centro cirúrgico, nesses lugares, é um desafio. Então, você está fora do centro cirúrgico. Aí, além de você estar fora do centro cirúrgico, você vai na tomografia, na ressonância, no Bera, na endoscopia, então, assim, para coletar exame de laboratório. Se o anestesista não tiver a sensibilidade de entender que aquela família não tem 3, 4 dias para fazer todos os exames, então, assim, você precisa estar na pele da outra pessoa. Então, assim, a gente não está falando de segurança, a gente faz tudo com segurança. Mas a gente não está falando de equipamentos de ponta, a gente não está falando de drogas de última geração. É de boa vontade, a gente está falando de gente que cuida de gente, né? Gente que cuida de gente. De se preocupar com o que é o melhor, né? Exato. O fato da criança levar o seu brinquedo, né? Isso. Conta um pouquinho como é isso. Vínculo. É assim, a gente começa a querer inventar as coisas mais legais do mundo, né? Para filho, para o paciente. E aí a gente descobre que o coelhinho velho, surrado, aquele que o menino carrega para cima e para baixo, é o que dá conforto. Então, assim, teve um dia que chegou uma pacientinha e ela foi com um boneco, eu não lembro se era um elefantinho, era alguma coisa de pelúcia. E ela tava com a pulseirinha do autismo, né? Aí nós colocamos no ursinho também, ela ficou toda feliz. Quando nós fomos fazer ela dormir com o cheirinho, que a gente costuma dizer, ela pediu para pôr no bichinho também. Então, assim, é um cuidado, é um afago, né? Eu podia estar com o melhor brinquedo do mundo dentro da sala de cirurgia. Ela queria o bichinho dela, junto com ela. Já tem um vínculo, né? E é importante, isso é a individualização do cuidado, isso é a experiência do paciente para a criança, para os pais, né? Faz toda a diferença. Eu acho que outra outra conduta que a gente tem pensando no pós-operatório, que você perguntou com relação à recuperação da anestesia, a gente não subestima a dor, que eu acho que é uma das coisas que os pacientes, eles ficam muito desconfortáveis. Tem uma quando frase sentem que fala, você operou, você tem que estar com dor. E não é o que a gente prega. Não é o que a gente quer. E assim, em um dos nossos hospitais também, nos pós-operatórios de cirurgia de amígdala, a gente oferta picolé no pós-operatório. E isso já levou uma diminuição bastante da dor. E a própria percepção ali da criança. Tem criança que não sabe nem se expressar, tá com dor ou não. Mas aí a gente não vai subestimar isso. E me dê outros exemplos de que a gente envolve o paciente no pós-operatório. Me contem das carteirinhas. Existe uma situação na anestesia, que é uma situação que treme as bases do anestesista, né? Que é o não entubar. Existem várias situações que tremem as nossas bases, mas o não entubar ou a grande dificuldade de uma via aérea difícil deixa a gente muito preocupado. E quando a gente... como eu estava falando, além de não ter a consulta pré-operatória com o anestesista, muito menos a pós-operatória, né? Então, vamos supor, eu anestesiei um paciente, ou a doutora Agnes, e encontramos uma via aérea difícil. Putz, foi muito difícil, o paciente desaturou, eu preciso avisar alguém de alguma forma e que esse paciente tem uma via aérea difícil
para que a próxima pessoa que vá anestesiá-lo já esteja preparada com os melhores equipamentos para que Atender não, aquele caso. não tenha riscos. E aí a Unitá fez uma carteirinha, que é bem legal. Não sei se nós trouxemos. E essa carteirinha está escrito que o paciente é portador de via aérea difícil e como foi feita a intubação desse paciente. Então, assim, apesar dele não ter uma consulta pós-operatória para a gente poder dar essa informação, que é super importante para ele, a gente entrega essa carteirinha durante a internação para que ele leve numa próxima internação cirúrgica. Ou na próxima consulta com o anestesista, para que o colega, coitado, lance mão dos artifícios necessários aí para garantir a intubação com sucesso. E é uma das maneiras da gente envolver o paciente também no Sim. seu cuidado, né? Ele tendo essa informação. E a outra carteirinha é das intercorrências, né? Porque às vezes eles chegam falando, eu acordei durante a cirurgia. Teve ou não consciência intraoperatória, né? Eu sou alérgico à anestesia. Né? É difícil. Alérgico à anestesia é amplo. Porque assim, se você não dá uma orientação adequada pro paciente, geralmente o paciente fala assim, ó, tem paciente que não quer dormir, mas tem paciente que não quer acordar de jeito nenhum. Então ele fala assim, doutora, eu não quero acordar. O não acordar, você tem que ter um entendimento amplo do que é não acordar, né? Tem paciente que acha que não acordar é morrer. Então assim, doutora, eu não posso não acordar da cirurgia. Então, assim, calma. Você vai acordar e vai acordar no momento certo, né? Quando é anestesia geral, você não deve acordar no meio do procedimento. Durante uma sedação, então assim, você vai operar a perna, fez uma hack, foi sedado. Por algum motivo, balançou um pouco mais a mesa, o paciente deu uma acordadinha, o anestesista percebeu, foi lá, fez mais medicação, dormiu de novo. Isso não é acordar durante o procedimento. Uhum. Então, eu acho que essas explicações que geram os mitos, né? Sim. Então, às vezes, foi operar o dedão do pé, fez uma hack, sedou, mas aí por algum balanço da mesa, por algum barulho maior, a pessoa acordou. E ela leva para ela que ela acordou durante a cirurgia. Sim. Não, ela não acordou. Ela despertou Ela e dormiu de novo. superficializou, como a gente Superficializou, chama. é. E é por isso que é tão importante ela ter essa informação, porque aí ela vai saber contar da próxima vez que Isso. for submetida a um E tem procedimento alguns processos cirúrgico, né? que são familiares também, né? E que aí a gente consegue, algumas doenças que manifestações graves podem ser desencadeadas com anestesia. A gente consegue ter essa noção com essas carteirinhas de intercorrências e com a consulta também que a gente faz para saber de toda a família, na verdade, histórico familiar de doenças da pessoa. A gente está falando de tornar a marca, né, o anestesista visível, mas eu tenho certeza que os pacientes também deixaram alguma marca em vocês. Com certeza. Conta para mim algum exemplo de um paciente que mudou o seu jeito de atuar ou a experiência dele te fez refletir e você pensou de uma outra forma, de fazer aquela mesma coisa que você fazia sempre. Posso falar? Pode. A minha experiência fui eu, né? Então, eu ia anestesiar partos cesáreas, eu ia anestesiar qualquer tipo de cirurgia, assim, da área da obstetrícia, né? Ia lá, anestesiava, achava que o máximo da anestesia era a minha hack ter pego, né? Então, assim, a paciente não tá sentindo dor, não tá sentindo nada. Ok, beleza, acabou. Recuperação. Parabéns, mãe, pai. Até o dia que eu fui A paciente. a paciente. E aí, cara, é assim, você vai para uma mesa gelada, você vai para um lugar gelado, com um monte de pessoa que você não conhece. E que você não sabe o que vai acontecer. Tipo, eu sabia porque eu era anestesista. Mas, assim, a ignorância às vezes é uma bênção. Porque, às vezes, eu sentia meu coração acelerar. Falava, ixi, tá dando alguma reação. Aí eu olhava assim no monitor, tava tudo bem. Não, tá tudo bem. Segura a emoção aí, né? Mas, assim, depois disso, as minhas cesáreas são com cama aquecida. Com travesseirinho na mão. Então, assim... Ah, olha pro seu umbigo. Cara, eu tô com uma melancia na barriga. Eu não tô vendo meu umbigo faz 9 meses. Como que eu olho pro meu umbigo? Aí eu falei assim, não, cara, isso não pode ser assim. Então, todo esse preparo
Tipo, o neném nasceu. Cara, o neném tem nome. A mãe ficou 9 meses escolhendo o nome da criança, sabe? Escolhendo o quarto. Então, pra mim, depois que eu tive meus filhos, eu tive uma grande dificuldade. Eu fazia muita cardíaca pediátrica. E depois que eu tive as crianças, eu travei. Tudo eu olhava pra criança e via a carinha do meu filho. Mas também teve um lado bom, que foi eu me colocar na situação da pessoa. Então, assim, o que doeu mais em mim foi a anestesia local da hack. Então, hoje eu não faço anestesia local em ninguém. Eu faço uma massagenzinha lá, engano uns receptores e faço a punção, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante você ser paciente, você estar no mesmo lugar que o seu paciente está. E isso, pra mim, mudou bastante. E paciente ensina todo dia, né? Todo paciente uma tem uma grande história para lição. contar. Eu, assim, eu nunca fui anestesiada, mas eu sempre gostei de casos complexos, de cirurgias maiores. Então, assim, eu acho que eu consegui aprender muito nesses casos, no sentido também de ver o pós-operatório. Porque eu sempre queria ir no outro dia seguinte, ver um quarto como que o paciente estava. Então, assim, às vezes eram cirurgias gigantes, de mais de 10 horas. E aí você ir no quarto, o paciente está conversando com você, está sem dor. Para mim era a maior recompensa. E eu acho que cada cirurgia você vai aprendendo alguma coisa. Cada paciente te ensina alguma coisa, né? Então... E eu acho que, assim, o que é legal na Unitá, em outros grupos grandes de anestesia também acontece, mas o anestesista, ele é um grande lobo solitário, né? Ele tá sempre sozinho na sala, muitas vezes ele tá sozinho no hospital. E nós temos os hábitos, vamos supor, ela fez uma anestesia super complexa em X hospital. Amanhã ela não tá nesse hospital, quem tá sou eu. Aí começa um a ligar pro outro. Passa no meu paciente, dá uma olhada, me dá notícias. Porque você tá tudo aprende bem? que você poderia ter feito de melhor ou para fazer diferente de uma outra vez, né? É muito gostoso. Eu ia perguntar isso. E como que a gente avalia a experiência do paciente depois que ele saiu do centro cirúrgico? A gente tem várias formas de analisar essa experiência do paciente, né? A gente faz uma análise das nossas intercorrências. Então, a gente faz isso, todo coordenador faz no seu hospital semanalmente a análise das suas intercorrências e vê o que é que aconteceu, o que é que poderia ter feito de melhor, ou por que não seguiu tal protocolo que levou a ter essa intercorrência. E a gente tem uma pesquisa de satisfação em todos os nossos hospitais. Então, a gente consegue resolver ali até em loco no momento que aconteceu e fazer a tratativa com o paciente, tentar entender por que ele teve dor, por que ele teve frio, por que ele teve náusea, por que ele vomitou, por que ele não gostou da atitude de tal anestesista, e a gente já conversa com o anestesista. Engraçado que o que tem tido muito de reclamação, que a gente vê no pós, mas que é no intra, é o uso de fones, sabe? Então, assim, são tecnologias que as pessoas vão incorporando pro dia a dia, como se fossem coisas normais, básicas. E aí elas ficam com fone, ouvindo música, e aquilo pro paciente, ele tá achando que ele não tá sendo atendido da melhor forma. E isso é uma coisa que incomoda demais. E a gente tá conversando com os anestesistas, com a equipe, para evitar o uso de fone, né? E se for uma situação que o paciente não tá totalmente inconsciente, e aí ele superficializa um pouco, vê que o anestesista tá ali no celular ou que tá com fone, isso pega muito mal, assim, e é o que eles mais reclamam. É porque acaba causando uma desatenção de Sim, alguma sim. forma, Leva uma né? percepção de desatenção. Traz essa percepção de que tá olhando o celular, não tá mais olhando pra mim, não tá cuidando, né? Porque o papel do anestesista é cuidar do paciente integralmente, né? A gente literalmente é o primeiro a chegar para arrumar a sala e o último a Último a sair, porque a sair. gente só sai junto com o paciente. E a pesquisa tem uma boa adesão? Os pacientes falam de dor, de náusea? Falam. E é engraçado que... Eles dão até nota para os anestesistas. E assim, além de falarem da dor, da náusea, e nós irmos lá mensalmente ver, nossa, mas foi feito tal anestesia para esse caso, e esse caso, apesar de ter sido feito tudo que tinha no hospital de direito para evitar dor, a pessoa teve dor, vamos tentar entender o porquê, ou então, não, nesse caso ainda tinha chance de usar mais medicação, então houve uma falha, né? Da próxima vez, vamos prestar mais atenção. Eu tive uma vez uma reclamação de que
uma paciente jovem tinha uma alteração cardíaca e o anestesista falou para ela que após a cirurgia, ela teria que procurar um cardiologista. E ele tinha a língua presa. E ela não entendeu o que ele falou. E numa dessas visitas, quem faz são os nossos técnicos de anestesia. E a gente fala, ó, qualquer deslize, você vem na hora, me fala pra gente se retratar. Aí veio ela assim, doutora Gi, a paciente recebeu uma orientação, mas ela não entendeu nada. Então, assim, ela estava assustada, era uma coisa simples, nada demais. Mas, assim, ela estava assustada porque ele falou que ela tinha que procurar. A única coisa que ela entendeu foi procurar o cardiologista. O resto, ela não entendeu nada. E aí, esse é um momento legal que você consegue agir, né? O paciente ainda está no hospital. Você vai lá, conversa, ó, você vai ter que ir no cardiologista porque o exame deu uma pequena alteração, só para fazer um acompanhamento. Aí depois ficou engraçado, ela começou a rir, ela, ai, doutora, desculpa, eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Mas eu acho importante o paciente não sair do hospital com dúvidas, né? E é muito comum o paciente não entender e não perguntar, né? Então, a gente precisa incentivar os pacientes. Olha, não entendeu? Pergunta de novo. E o óbvio precisa ser dito, né? Como a gente certeza. sempre fala. O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é para você e não é para o paciente. Então, quando a gente dá essas chances de tirar a dúvida, de reforçar uma orientação, uma das perguntas é se o que o anestesista fez foi o que tinha sido orientado, né, na nossa pesquisa. Porque a gente quer avaliar se o que foi de fato falado no pré-operatório aconteceu no intra e se o paciente se sentiu seguro. Porque às vezes um anestesista faz o pré-operatório, o outro faz o intra, mas precisa ter uma coesão, né, uma linha de raciocínio, porque o paciente está no centro do cuidado. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né? Com certeza. E mais alguma história que vocês lembram de ter marcado vocês, assim? Eu anestesiar ela me marcou. Ela foi uma paciente trabalhosa? Bastante. Por quê? Porque, assim, eu tinha acabado de terminar, né, minha especialização, aí do nada, no dia, no plantão, ela fala, você vai me anestesiar. Eu falei, eu? Mas eu queria dizer que eu admiro ela desde o comecinho, então não tinha como não ser Só ela. que assim, pra mim, ela foi minha chefe, é como se fosse uma mãe pra mim aqui em São Paulo, então imagina você ir lá anestesiar sua mãe. Eu sou nova, eu não tenho idade pra ser mãe dela. Aí ela me chega com o celular fazendo escala no centro cirúrgico, me dá esse celular aqui agora. Pronto, assim, eu acho que fiquei muito tanto no papel de anestesista quanto de cuidadora ali, né? Porque eu queria que ela tivesse a melhor experiência, que acordasse bem, sem dor. Porque é uma pessoa que eu admiro, que eu quero que esteja bem, que tenha a melhor experiência. Mas trabalhar com pessoas é muito gratificante e é um livro, né? Então, assim, a gente tá falando de coisas bonitas. Nós já pegamos muitos pacientes de maus tratos, crianças espancadas, e que aí chega uma hora que você fala assim, não, para tudo, vamos tratar o paciente, mas depois não adianta, né? A gente vai visitar. Eu tive uma paciente que foi um parto cesárea e ela tinha um problema psicológico e ela foi amamentar o neném. E ela acabou sufocando o neném, né? E o neném acabou ficando internado no hospital durante um bom tempo. Todo dia todo mundo ia visitar, né? Virou um filhão de todo mundo. Pacientes com medo, pacientes que já perderam familiares por câncer, por acidentes e que deixam um outro familiar entrando no centro cirúrgico, é bem traumatizante também. Então, assim, a gente está lá para fazer o nosso serviço com segurança, com destreza, mas você tem que entender que a outra parte do seu serviço é um ser humano, né? E tem que se colocar nesse papel, né? Eu também tenho um caso de uma criança oncológica que eu anestesiei.
e que eu criei um vínculo com a família bem antes até da cirurgia. Então, assim, eu já conhecia a criança, já sabia todas as doenças, o que já tinha sido feito, já tinha criado o vínculo, já tinha explicado tudo o que eu ia fazer. Depois que terminou a cirurgia, eu continuei acompanhando a criança e o sonho dela era ter um cachorro. E foi na época que eu tinha comprado a minha cachorra, né? Então, eu fui lá, visitei, mostrei foto da minha cachorra pra ele. Então, assim, são momentos que você consegue retribuir, entendeu? E que ele também tá te dando algo em troca. Ele tá compartilhando sua história, ele tá confiando em você, que ele vai poder continuar ali para poder ter o cachorro dele. Então, assim, foi muito gratificante para mim essa experiência também. É a prova de que a anestesia vai além da técnica, né? Além de uma boa além das anestesia. cortinas, né? Que, de fato, a gente, enquanto equipe de anestesia, deixa uma marca no paciente, que essa marca tem que ser visível e positiva. Sim. Né? E que o cuidado tem que ser centrado no paciente, mais individualizado possível, porque é mais fácil ensinar a técnica do que o comportamento, né? Nossa, muito mais fácil. O comportamento, ainda mais hoje em dia que o ser humano é imediatista, né? E às vezes até um pouco egoísta. Se você não se colocar no lugar do outro, fica difícil você dar uma experiência boa, né? É por isso que eu sempre falo que eu sempre entro em qualquer coisa que eu tô fazendo, é como eu gostaria de ser tratada. Eu sempre penso dessa forma para tentar dar o meu melhor e impactar nessa questão da experiência. E às vezes um olhar, uma palavra já faz toda a diferença na experiência, Sim. né? Eu acho que quando a gente fala em experiência do paciente, as pessoas ficam pensando em coisas mirabolantes. E não é. E É experiências. é respeitar o braço que quer ser É você funcionado, falar seu aquecer, nome, entendeu? falar seu Outra nome. coisa, todo mundo pensa, tem vou dormir na anestesia, né? Mas tem cirurgia que a paciente não dorme, né? Nas gestantes, algumas emergências. E é importante você explicar para a gestante o porquê que ela não dorme. Eu, quando vou fazer uma avaliação pré-anestésica da gestante, vou explicar a técnica, eu falo, a gente está fazendo isso para sua segurança e para a segurança do seu bebê. Então, não é porque a gente definiu que ela vai receber a raquianestesia acordado. Não, é porque tem uma ciência, uma técnica por trás disso. E ela vai conhecer o amor da vida dela, né, naquele momento. Então, assim, é legal porque às vezes o paciente está acordado e só de você pegar na mão. Tipo, você tá... o anestesista, geralmente, ele senta na cabeça, né? E dele se aproximar, sei lá, 1 metro e pegar na mão do paciente acordado. Tô falando do paciente acordado, porque o paciente dormindo, ele tá tranquilo, porque as medicações são maravilhosas. Mas, assim, o paciente acordado, que tá ali sentindo todo o estresse do centro cirúrgico, às vezes só de você pegar na mão e segurar e falar assim, tá tudo bem, seus sinais vitais estão bem. Não, mas eu tô achando que eu vou morrer. Não, mas tá tudo bem. Qualquer coisa me avisa, eu tô aqui do seu lado. Então, acho que tranquiliza muito. A gente tá tranquila e a gente passar segurança também. Muito obrigada por Nossa, essa foi uma conversa super inspiradora, que trouxe tanto conteúdo de uma forma leve, tanto para profissionais quanto para pacientes, né? Eu acho que a gente conseguiu atingir aí os dois públicos, desmistificar um pouco da anestesia e trazer um pouco desse cuidar, acolher e encantar que a gente preza tanto para os anestesistas também, né? Eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Que a nossa rotina seja leve, mas que, no entanto ainda traga essas questões de experiência do paciente, de otimização do cuidado, de humanização do cuidado também. Então, obrigada, gente, por convidar para participar. Muito obrigada, Lu. Foi muito bom. Foi melhor do que a gente esperava. Olha, viu só? Nem doeu. Muito obrigada por terem participado desse momento. Se gostaram do conteúdo, compartilhem. Nos sigam nas redes sociais. A Unitar Anestesia é uma empresa nova, tem 3 anos, mas nós temos 427 anestesistas. A gente faz hoje 9.000 anestesias por mês. Então, a gente tem bastante coisa para compartilhar em relação à experiência do paciente. Vai ser um prazer tê-los conosco nas nossas redes sociais. E a gente está celebrando o Dia do Anestesista, parabéns a vocês, Obrigada. mas que a gente não esqueça que são vários os motivos para celebrar, e a vida é um motivo para celebrar, Sim. que a gente tem que lembrar todo dia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.